pessoal, como é que vocês estão? Eu tô aqui hoje para fazer um vídeo em homenagem ao começo das aulas, contando um pouco como é que funciona o ensino público na Itália. Não é mentira. O ensino europeu público, ele bate de 10-0 nas melhores escolas particulares brasileiras e é aqui que você vai saber o porquê. A primeira questão é o horário. Enquanto aqui no Brasil a gente começa as aulas às 7h30, lá na Itália eles começam entre 8 e 9 horas e terminam de tarde. Mas não é 8, 9 horas vou chegar na escola. 8, 9 horas o aluno tem que estar dentro da sala de aula, sentado na classe dele, esperando o professor chegar. Senão, ele leva advertência e só entra na sala com advertência assinada pelos pais. É bem simples assim. Sim, as escolas lá são muito mais formais e muito mais exigentes sobre isso e sobre várias outras coisas. Outra diferença é que o máximo de nota que um aluno consegue tirar é 8. Mas se ele souber cada vírgula que o professor disse em sala de aula, ele não tira 10. Não. O máximo de nota que ele consegue tirar sabendo tudo que o professor falou em sala de aula é 8. Por quê? Porque eles querem incentivar o aluno a ir além do conteúdo dito pelo professor, a se questionar, a buscar saber mais coisas e não ficar só naquele mastigadinho do que o professor diz em aula e deu pro gasto. Então o que eles fazem? Acima de 8 é só para quem consegue ir além, quem consegue ter um raciocínio mais aprofundado. 8 é ruim? Não, mas a média é 7. Então, se você quiser só constar, tem que saber, no mínimo, tudo que ele disse. Corso di recupero. Outra diferença é a questão da recuperação. Como é que funciona a recuperação aqui? A recuperação aqui, depois que o aluno terminou o ano letivo, se ele não atingiu a média, que lá é 7, inclusive, não tem essa variação que tem aqui, que em algumas escolas é 5, outras é 6, outras é 7. Se ele não conseguiu atingir o mínimo dessa nota, ele vai para a recuperação. Basicamente, a recuperação deles funciona 15 dias antes do ano letivo começar. Por quê? Porque daí o aluno já chega no próximo ano direitinho, sabendo toda a matéria que foi dada no ano passado. Outra coisa, todos os anos eles fazem um teste de nivelamento dos alunos para saber a que pé a turma tá. Então, a primeira semana é exclusivamente para esse teste de nivelamento. O aluno vai lá, responde uma prova referente ao ano anterior. A próxima diferença que eu reparei é que aqui chega meio-dia, vem todo mundo correndo para casa porque não aguenta mais. Lá não. Lá eles têm aula de manhã e de tarde e o almoço é servido pela escola. Ah, tem aquele bandejão igual nas escolas americanas? Não, eles colocam um prato na tua frente e tu come ou tu passa fome. Não, eles têm uma nutricionista contratada especialmente para garantir que você vai ter uma alimentação adequada. Mais uma coisa é a questão dos alunos chegando dormindo em sala de aula. Lá, se você der um único bocejo, a escola aciona seus responsáveis, eu digo isso por experiência própria, para saber por que você não tá dormindo o suficiente. E se você continuar chegando cansado em sala de aula, apesar de tudo, eles são capazes de acionar até a vara da infância para uma assistente social ir lá resolver isso a um nível mais baixo. Mais uma coisa que eu notei de diferença é que lá eles têm os laboratórios e esses laboratórios são matérias diferentes das matérias que eles são relacionadas. Por exemplo, tem a matéria de física e tem a matéria laboratório de física. Sim, às vezes elas são dadas em conjunto, às vezes elas são dadas separadas. Digo, com o professor do laboratório e o professor de física, às vezes eles vão junto na mesma aula, às vezes eles não vão, mas a nota é sempre separada. O laboratório de física, laboratório de química, de biologia, de matemática, é tudo para você colocar em prática tudo que aprende em sala de aula. Outra coisa que eu queria falar é os liceus. Quando você chega na idade do ensino médio, você pode tranquilamente escolher entre um ensino técnico, que vai durar aproximadamente 3 anos, para já sair trabalhando, um liceu para fazer a faculdade, e esse liceu ele pode ser dividido em diversas categorias. Tem o geômetra, que é para quem vai em arquitetura, engenharia civil, tem o científico, que é para quem vai de matérias de exatas, tem o linguístico, que geralmente é utilizado para quem vai fazer um direito da vida, alguma coisa do tipo, tem o clássico, tem o artístico, enfim, a gama do estudo deles, depois que vai para o ensino médio, é gigantesca. E esses liceu, eles têm duração de exatamente 5 anos, sendo que no último ano é o famoso vestibular deles, o exame de maturità.
Mais uma diferença é que depois que a criança entra no ensino fundamental, ela passa a ter provas orais de todas as matérias, praticamente todos os dias. Essas provas orais, elas podem, a criança ser avisada que ela vai ser chamada alguns dias antes, ou ela pode simplesmente ser chamada de surpresa. Como é que funciona? Basicamente, nos primeiros 10 minutos de aula, os professores chamam os alunos para saberem como é que eles estão na matéria, ou seja, eles vão te fazer perguntas desde o começo do ano letivo e você tem que responder valendo nota. Outra diferença é que a maioria das escolas ensinam mais de uma língua além do inglês. Ah, mas aqui ensina espanhol também. Sim, mas enquanto aqui a gente termina o ensino médio no verbo to be, lá eles terminam falando fluente. Tem essa pequena diferença. Outra coisa, dependendo da região que eles tiverem, a língua escolhida para ensinar as outras crianças vai ser diferente. Mas o latim é uma coisa comum em quase todas as escolas. Não necessariamente. A União Europeia, ela quer unificar também o quesito da língua para as crianças. Então você vai ter, por exemplo, eu que estava perto da Alemanha, eu tinha aulas de latim, literatura latina, italiano, literatura italiana, inglês, literatura inglesa e também eu tive um pouco de alemão. As aulas das línguas são feitas exclusivamente na língua ensinada, ou seja, você não vai ter a opção de falar em italiano numa aula de inglês. Eles não vão aceitar. Você tem que falar unicamente em inglês, tanto com a professora quanto com os alunos. Não sabe? Eles têm um dicionário mais ou menos dessa grossura, com todas as traduções que todo aluno precisa levar para a sala de aula. Basiquinho. Outro diferencial é a questão da qualidade das aulas de matemática. Nas aulas de matemática, o aluno tem que levar a calculadora científica quando chega no ensino médio. Por quê? Porque enquanto aqui no ensino médio a gente continua no basiquinho, lá no ensino médio deles, eles já estão dando integral, derivada, enfim, matérias que são vistas nas faculdades. Por quê? Porque a faculdade deles é feita exclusivamente com as matérias que vão precisar. A matemática, a física, que seria a base, a biologia, já foi vista no ensino médio. Você já tem que saber. E mais uma coisa do material escolar é que eles não usam quase fichário e eles simplesmente não usam aqueles cadernos de mola, eles usam os cadernos de brochura. Inclusive, alguns eles pegam um caderno quadriculado para as aulas de matemática e física. Mais uma diferença é a questão dos débitos. Os débitos é quando o aluno encerrou o ano sem conseguir fechar a nota, mas o ano seguinte não vai ser o de exame de maturidade deles. Se faltou um pouquinho, eles passam igual, só que o aluno só começa a conseguir nota para o ano seguinte depois que ele já quitou todos os débitos dele. Ou seja, se ele chegou no ano seguinte faltando 1,5 ponto para passar, até ele conseguir esse 1,5 ponto, ele não vai estar acumulando nota nenhuma para aquele ano. Mais uma coisa é a questão da formalidade e respeito com o professor. Na Itália, é muito comum na maioria das escolas, antes do professor entrar, os alunos estarem atrás da sua classe e se levantarem para ele. Senão, ele não entra, ele fica olhando. E o pessoal, ao contrário daqui, tem um pingo de vergonha na cara, ou seja, eles vão querer o professor em sala de aula. Outra coisa é que eles só se referem ao professor como senhor e senhora e chamam pelo sobrenome. E a mesma coisa os professores com os alunos, eles chamam pelo sobrenome ou chamam por senhor e senhorita. É uma formalidade extrema, mas comparando com o ensino brasileiro, eu vejo que o professor se preocupa muito mais com o aluno nessa formalidade do que aqui no Brasil, onde o professor quer ser amiguinho do aluno. Isso aí eu tô falando no ensino médio, tá, gente? Mais uma coisa que eles se levantam pro professor sair e só podem se sentar quando o professor permitir. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu tava editando o vídeo quando eu vi que eu esqueci de me despedir. Então, sobre o ensino italiano, era isso que eu queria falar. Se você gostou, deixe seu like. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E eu acho que eu vejo vocês na próxima. Beijo, fui!